Bom, antes de entrar diretamente no tema de métricas avançadas, vamos entender como classificar as métricas que nós temos à nossa disposição, não é mesmo? Dito isso, eu vou direto ao ponto aqui, porque muito se fala hoje a respeito do monitoramento de frequência cardíaca. Hoje, inclusive, essa métrica está cada vez mais difundida no cenário esportivo, né? Isso porque, com a alta do mercado do comércio de relógios inteligentes, grande parte da população está podendo ter acesso a essa métrica. Mas mesmo com toda a evolução das medidas e avaliações dos princípios de treinamento, muito atleta, até mesmo atletas de elite, ainda apostam todas as suas fichas em treinamento baseado em frequência cardíaca, né? Mas o que significa realmente essa métrica? E o que ela pode transmitir para nós? Os frequencímetros eles chegaram no mercado por volta dos anos 80. Inclusive um dos próprios precursores desse monitoramento cardíaco, dos monitores cardíacos, né, para a população em geral que praticava atividade física, foi o próprio Joe Fry, o cofundador aí do Training Peaks. E agora, né, com a tecnologia vestível cada vez mais em evidência, nós realmente podemos confiar que a frequência cardíaca seja a melhor referência em termos de medida de desempenho. Deixa eu colocar um cenário para vocês. Uma competição de corrida de 10 km. Se a gente pudesse fazer só uma pergunta para cada um atleta da competição, para tentar descobrir que vai vencer a prova, qual pergunta seria essa? Qual a sua frequência máxima? Ou talvez qual o seu VO2? Ou até mesmo quantos quilômetros você corre por semana? Certamente que não, né? Tal essa pergunta: qual o menor tempo que você já correu 10 km? Certamente que o corredor mais rápido é o que vai ter maior chance de vencer a competição, não é verdade? Ou você sinceramente acha que um atleta com maior frequência máxima cardíaca tem mais chance de ganhar uma competição? Ou pior que isso, que um atleta com maior média de frequência cardíaca é mais esforçado que o outro com uma menor média, por exemplo? Ou pior ainda, por ser o atleta mais esforçado, ele vai ter mais chance de vitória do que o outro atleta? Por favor, senhores, não é nada disso. Ainda tirando o fato de que existem fatores genéticos que determinam o comportamento do nosso coração. Ou seja, existem pessoas com médias de frequência bem menores ou bem maiores que outras em repouso, independente de estarem praticando atividade física ou não. E ainda existem dezenas de fatores externos que bagunçam toda essa referência. Umidade do ar, o clima quente, o oposto a isso, ou seja, temperaturas menores, a desidratação, a cafeína, a ansiedade, fadiga, sono. Fora o fato de que a resposta cardíaca ao esforço ela vem com um delay ainda frente aos estímulos curtos de intensidade. E se o seu relógio ainda é daqueles com medição a laser, aquele com aquela luz que sai diretamente da parte de trás do relógio, essa medida ainda fica menos confiável. Bem diferente da cinta cardíaca que possui uma resposta bem mais rápida que a medição pelo laser, né? Depois temos treinamentos de potência no ciclismo, que começam, por exemplo, com acelerações de 5 segundos, 10 segundos. Para quem sabe que é treinar de forma organizada, já percebeu que 10 segundos de aceleração em alta intensidade, muitas vezes o comportamento do nosso coração nem sequer começa a mexer nesse intervalo. Ele vai mudar quando a gente já acabou o estímulo, né? Portanto, nós podemos afirmar que a frequência cardíaca ela é uma medida de esforço e não de desempenho. Bom, contudo, não é pelo fato de que ela seja uma medida de esforço que ela deixa de ser importante, né? A questão da fadiga mesmo é um tema bem desprezado quando se fala em montagem de treinamento através de frequência cardíaca. Quando eu monto os meus treinamentos, que são baseados em níveis de estresse do corpo, eu observo com muita clareza quanto que a média da frequência cardíaca vai subindo à medida que vai se acumulando carga de treino durante uma semana. Mas não vai ser por causa disso que eu vou mexer nas intensidades do meu planejamento, pois existem momentos, e eles são muitos, em que o atleta deve treinar com essa sensação de fadiga, né? Isso a gente já viu e já confirmou nos vídeos anteriores. Então, o que em muitos casos acontece é que o nosso corpo está nos mostrando uma resposta, por exemplo,
uma frequência cardíaca maior do que a sensação de esforço daquele momento. Mas mesmo assim, você resolve diminuir ainda mais a intensidade. E isso para se adequar à sua zona de treinamento, né? Que está sendo baseada no seu coração. Diferente da maioria, a minha observação dessa métrica ela é apenas com uma medida de esforço para posteriormente ela ser comparada com as métricas de desempenho. Isso porque medida de esforço em conjunto com medidas de desempenho se tornam métricas fortíssimas para serem analisadas. Portanto, vocês já perceberam que existem diferentes categorias na qual as métricas se encaixam, né? Eu criei uma animação aqui para deixar mais claro a comparação entre diferentes tipos de métricas existentes. Mas antes disso, eu vou demonstrar para vocês uma a uma para que vocês consigam entender melhor. E para eu não estender muito o vídeo, eu separei cada uma das animações para serem vistas na sequência desse vídeo aqui. Então é só clicar aí na tela que vocês vão poder acompanhar a continuação desse assunto aí, ok?